Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Ou seja, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra. Mas espera um pouco. Acho que quem escreveu os Gênesis parece que se esqueceu de responder algo. Se Deus criou todo o universo, incluindo os céus e a terra, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Essa pergunta foi feita em um tom jocoso por um aluno de filosofia ateu em uma universidade ao seu professor cristão. O aluno era um prodígio, praticamente um gênio, e tinha o maior respeito de todos na escola, incluindo diretores. Mas provavelmente você também já se fez essa pergunta. E agora, como responder isso? Dizer que está escrito na Bíblia não é um argumento aceitável para quem não acredita nas Escrituras Sagradas. Então, será que o professor levou um checkmate do seu aluno? Como ele poderia responder uma pergunta tão complexa sem usar somente a fé? Todos os alunos olharam entre si e depois olharam novamente para o professor, buscando uma resposta. O professor começou a suar, pois não estava preparado para responder essa pergunta. Ninguém nunca havia feito essa pergunta em sua classe. Seria uma piada entre os alunos, se não respondesse, e sua credibilidade, construída durante anos, iria ruir. Mas para a sorte do professor, ou talvez uma ajuda divina, soou a sirene. Era o fim da classe. Ufa! O professor foi para casa pensativo. Mal conseguia se concentrar na estrada enquanto dirigia. Avançou o sinal vermelho 2 vezes antes de chegar em casa. Chegou em casa, deu um beijo na esposa, que estava com seu filho recém-nascido no colo. Trocou de roupa, tomou um banho e pensou: e agora? Como vou responder essa pergunta? Nesse momento ele começou a se lembrar de sua infância. Como seus pais o ensinaram desde pequeno a orar ao Pai Nosso e a agradecer a Deus pelo alimento na hora da refeição e assistir aos cultos no fim de semana. Depois do banho, vestindo-se para a refeição, um pensamento que havia muito tempo não passava por sua cabeça voltou. E ele então começou a questionar-se: será que Deus existe de verdade? Ou seria simplesmente uma invenção humana que foi passada de geração em geração? Mesmo assim, orou antes de jantar com a sua esposa e seus filhos para agradecer pela refeição. Após a refeição, foi buscar algo na internet que ajudasse a responder a sua inquietude. E, irritado por não encontrar nada, resolveu ir dormir. Antes, porém, dobrou os joelhos e orou a Deus para que respondesse a sua pergunta e foi dormir. O dia amanheceu e ele se despertou com um brilho nos olhos. Fez algumas anotações em um caderno, deu um beijo no seu filho e foi apressado para dar aulas na universidade, esquecendo até mesmo de tomar o seu café da manhã. Passou o dia ansioso para chegar ao turno da noite, para ter seu reencontro com o aluno. Quando a classe chegou, havia uma pergunta escrita no quadro com letras bem grandes: de onde veio Deus? O professor começou a aula dizendo o seguinte: ontem à noite tive um sonho. Nesse sonho, fui levado ao início do universo, antes do estalo do Big Bang, e lá não havia nada. Não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Tudo estava vazio. Ou seja, o nada absoluto reinava. Então fui puxado por uma força que me levou até a Grécia Antiga. Estava assustado, não entendia nada, até que vi um rosto conhecido de uns livros antigos. Era o filósofo Parmênides, e estava falando em latim: ex nihilo nihil fit, que significa: do nada, nada se faz. E então me despertei. Então agora quero responder a pergunta que o aluno me fez ontem: quem criou Deus? Se do nada, nada se faz, ou seja, um leão não pode surgir aqui na sala do nada. Para que ele apareça aqui, o leão primeiro tem que existir e estar aqui perto da nossa classe. Então, partindo desse pressuposto, antes do Big Bang, tinha que haver algo. E para formar tudo que existe, tem que ser algo que não pode estar preso ao tempo, ao espaço ou à gravidade, porque tudo isso surgiu depois dele. Então tem que ser algo atemporal, não pode ter vindo do espaço e não pode ter um começo. Por quê? Esse algo tem que ter existido antes de todas essas coisas. Ele tem que ser um ser com vontade própria, ter um nível de inteligência muito alto, por ter criado tudo isso. Então esse ser não pode ter sido criado por nada. Filosoficamente falando, vou cair no ad infinito.
Só existem algumas opções. Ou eu acredito que as coisas vieram do nada, o que seria anticientífico e não faz sentido nenhum. Ou ir até o infinito dizendo que uma causa causou outra causa, que também não faz sentido. Ou vou ter que buscar algo que possa ter sido a primeira causa de tudo. E o único ser com essas características conhecido pelo ser humano através da literatura é o Deus bíblico, o único que não pode estar preso ao tempo. Pois voltamos ao Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, filosoficamente, essa pergunta está incorreta. De onde veio Deus e quem criou Deus? Deus não veio de nenhum lugar, ele sempre esteve aí. Ele existe antes do espaço e do tempo, pois tudo foi criado por ele. Ou melhor, Deus não existe, ele é. Porque existir significa algo real ou verdadeiro. Algo que existe pode deixar de existir ou ser criado. Deus não se encaixa nessa frase. Deus é. Depois dessa explicação, os alunos ficaram pensativos. Algo diferente aconteceu naquele dia, naquela classe. O professor voltou feliz para sua casa com o sentimento do dever cumprido. E você, já se havia feito essa pergunta? Essa resposta fez sentido para você? Responda nos comentários. E aproveite, se inscreva no canal. Estamos focados ultimamente em temas bíblicos, planejando lançar uma série que vamos comentar do Gênesis ao Apocalipse, buscando informações verdadeiras, ancoradas não somente na fé cristã e na Bíblia. Também buscaremos, fora da Bíblia, personagens e documentos com a ajuda de estudos arqueológicos para provar os textos da Bíblia Sagrada.